Boa noite a todos. Bom, antes, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de apresentar um trabalho de pesquisa e de projeto, né, que está em andamento, e um trabalho muito coletivo, que representa uma atuação de diferentes universidades e entidades, e a partir de uma ação da universidade, que é o trabalho de extensão, né, que é o trabalho que vincula a universidade à sociedade civil. Bom, é difícil ser a última, né? Daria para fazer uma série de pontes, seria muito interessante até fazer, mas eu vou me ater ao que eu trouxe para apresentar a vocês. Bom, para falar de habitação social, que é o nosso tema, né, dessa última mesa, eu fiz um pequeno percurso, muito rápido, vocês me desculpem, porque a questão é muito complexa para fazer tão rapidamente, mas fiz um percurso a partir de 3 momentos da habitação social no Brasil, né? Então, que eu chamei de algumas circunstâncias, que, na verdade, pontuam a produção da habitação social. Bom, a primeira delas é a crítica dos anos 50, não é, que a gente recebeu muito mal, quando o Max Bill, um dos críticos, né, nos disse, espera um pouco, né, o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com o moderno. Não é? Essa ausência total de racionalidade, essa construção da forma, e a gente se defendeu dizendo que era uma arquitetura específica, cheia de graça e dengue. Não é? Isso tudo está no trabalho da Otília. E, na verdade, o que ela nos revela, e que estava sendo revelado nesse momento, nada mais era do que esse descompasso, não é, entre a nossa condição de produção da vida material e aquilo que a gente produzia, não é, como representação. E aí o que se salvou, né, dessa crítica foi o pedregulho, que é a nossa experiência talvez máxima desse momento de hipótese ou de tese, né, de o que seria a nossa habitação social, e ele, de verdade, na verdade, se salva dessa crítica, porque, de alguma maneira, poderia ser a experiência moderna que nos expressaria, não é, como condição central. Só que... Opa! Ixi, Maria. Sorry. Bom, é para lá, não é para cá. Só que o Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro, que talvez tenha sido o que realizou as experiências mais significativas, né, do ponto de vista dessa ideia de tese e produto, construiu uma série de artefatos que ficaram incompletos, não é? Então, a Vila Isabel, a própria Gávea, quase como se tivessem sido planos que deram errado, né? Foram planejados erroneamente. Então, de novo, o nosso descompasso. E a Gávea é uma das maiores experiências dessa radicalidade, ou seja, ela pode ser interrompida, a estrutura habitacional pode ser interrompida por uma via expressa. Não é? Isso é desta maneira que a gente entendeu, né, a ação habitacional. Que é isso, né, essa imagem de uma agressividade sem fim. Bom, o segundo momento é o nosso momento do estado de exceção, né, do golpe militar, em que se deflagra essa grande ação feita pelo BNH dos territórios longínquos, né, e do nosso afastamento. Os arquitetos todos se afastam dessa discussão por questões circunstanciais mesmo, né, de impedimento, e a habitação vira um tema do mercado, da construção civil e dos empreendedores. Isso não é novidade para a gente, e toda vez que isso acontece é um desastre, né? E o Schwartz fala disso na década de 60, né? O que aconteceu com a gente? A música continuou batendo de frente, né, no regime militar, no estado de exceção. A poesia, a arte e a arquitetura, né, talvez tenha se refugiado na discussão da casa burguesa, o que para ele é um anticlímax. Né? Bom, e aí a questão territorial é óbvia e clara, né? É o nosso enfrentamento até hoje. A questão da localização. Os grandes conjuntos, CDH, Coab, as maiores empresas de habitação, constroem, obviamente, na periferia da cidade. Esse é o município de São Paulo, né? E com essa configuração, né, dos edifícios produzidos racionalmente, porém sem nenhuma possibilidade de identificação, né, de que hipótese é essa. De que hipótese é essa, não é? Que é a banalização de todas as contradições urbanas. Taquera, né, que é um grande momento de inflexão na história da habitação social. E depois, opa, não sei o que está acontecendo, que voa tudo o negócio.
e Cidade Tiradentes, né, que talvez seja e é, né, o ápice da radicalização desta hipótese, que depois se reproduz no Minha Casa Minha Vida, em outro contexto, com outra configuração, mas, de novo, uma política de mercado. Bom, e o terceiro momento, que é um momento que tem muito a ver com o que a Marta estava mostrando agora, que eu chamo de um momento de revisão metodológica, não é, das práticas de habitação. Tentei fazer um link talvez mais direto, né, com os objetivos da pesquisa. O que é a revisão metodológica? É, primeiro, rever a metodologia de projeto. Não é? Eu acho que o Rio de Janeiro avança muito nesse sentido. A gente vai ter o Morar Carioca e as experiências do Hector Villeca, que são muito seminais, né, no sentido de identificar lógicas territoriais e hipóteses de projeto. Né? É isso que eu estou chamando de uma revisão metodológica de enfrentamento do território ou né, a condição de pensar que tem muito recurso, vai ter uma política como Minha Casa Minha Vida, que vai construir muito, só que tem que orientar a usar os instrumentos reguladores, tipo Estatuto da Cidade, né? Ou seja, para garantir localização. Ou seja, esse é um momento da história da habitação social de embasamento, né, do que poderia ser, que me parece uma inflexão importante, apesar de depois minimizado no processo. Bom, e aí chega no que eu gostaria mesmo de apresentar a vocês, era só uma contextualização, que é a experiência de Campos Elíseos vivo, ou luz, né? Porque Campos Elíseos e luz se confundem muito na dimensão do território. Bom, existe uma questão que é o enfrentamento morfológico, né, que aqui também a gente discutiu, teve a oportunidade de ouvir nos trabalhos anteriores, que é o enfrentamento de uma quadra do século XIX, e que, num primeiro momento, a gente começou por aí. Né? O que significa olhar para uma quadra em Moema, com os edifícios e os recuos todos da Lei de Uso e Ocupação, com aquela configuração, e o que significa uma quadra do século XIX, onde não tem esses recuos e todos os edifícios são geminados. Isso é uma diferença, né, material da forma urbana. A gente chegou nesse lugar desenhando, né, chegamos lá estendendo esses papéis e propondo, né, é um lugar difícil de chegar. Então, a gente chegou desenhando, que era uma maneira de dizer que a gente gostaria de reconhecer, ainda que por fora, num primeiro momento. E a gente chamou as pessoas para nos ajudar a reconhecer, né, esse lugar. E aí, claro, os Urban Sketchers deram uma força e desenharam essas maravilhas dos edifícios que são patrimônio histórico. Não é? Aqui a gente tentando as nossas tentativas de registrar, né, aquela paisagem, aquela quadra, e aí as pessoas foram chegando muito no sentido de nos contar a sua história com um vínculo territorial, né, como é que acontece a vida por ali, como é que vai para a escola e por aí vai. E é óbvio que a gente fez uma série de reuniões com as pessoas, por isso o fórum, né, de um importantíssimo, com entidades as mais diversas, em que a gente tentou reconhecer desejos, leitura do lugar, enfim, que ver o tempo, né? Bom, e aí a gente foi adentrando um pouco mais essa realidade. Olhamos de fora, né? Então, o que a gente tinha como paisagem, como forma urbana, como estrutura física, e olhamos de dentro, né? No sentido de adentrar as pensões e descobrindo que tinha uma vida ali que era meio indecifrável, né, para quem chega num primeiro momento. Então, essa foi a ideia de adentrar. Os lotes são estreitos e compridos, então, conforme a gente adentrava, a gente ia encontrando uma série de surpresas. Bom, e aí a gente foi fazendo isso conforme adentrava. Né? A gente foi fazendo esses croquis muito simples do que eram as formas de moradia, mas tentando identificar como é que as crianças brincavam, onde que dava o trabalho, né? Onde é que se desenvolvia o trabalho, que se dava dentro da unidade habitacional. Como é que as pessoas tratavam os corredores dos edifícios como quintais, né, onde botando todas as coisas que a gente coloca em quintal, e usando as áreas com iluminação zenital para pendurar roupa e colocar as máquinas de lavar, por exemplo. Né? 4 registros de tantos que a gente fez de modos de vida e modos de morar.
E essas eram as pessoas, né, que a gente ia encontrando conforme adentrava. Uma série de senhores que moravam em pensões, uma série de migrantes, bolivianos, uma série de ciganos, né, que voltam sempre para o mesmo lugar, mas têm uma vida mais nômade. As ocupações presentes naquele lugar, né, como as pessoas agenciavam os espaços das ocupações. Também fizemos esse tipo de trabalho que foi quantificar, né, até para a gente ter um plano de ação e discutir com as pessoas esse plano de ação. Quantificar as estruturas familiares, o gasto com aluguel, as formas de moradia e de comércio. Esse é um trabalho do Polis, inclusive, né, que é um instituto que trabalhou com a gente. E aí nós fizemos isso, né, associamos essa condição dos modos de vida que a gente foi encontrando com as espacialidades, né, voltando àquela dinâmica da quadra, da forma urbana e das ocupações, das espacialidades de uso. Então, a gente foi vendo que existiam os terraços, né, que eram muito interessantes como ocupação, os pátios, porque é uma quadra escavada, né, não tem recuos. A quadra escavada, então, os pátios, os fossos, os quintais, né, que a gente identificou no interior do próprio edifício, e as soleiras, né, a relação direta com a rua. Esses foram alguns dos elementos que a gente chamou de pistas de projeto. Não é? Então, nesse sentido que eu estou tentando construir com os alunos e na lógica local, um pouco essa forma de fazer, forma de pensar o projeto. E aí a gente descobriu que as clareiras da quadra que eram um grande motivador espacial, não é? Porque eram espaços muito ricos de se encontrar, com vegetação, né, abacateiros e tal, e eram espaços de sociabilidade. Então, a partir dessas pistas que a gente associou a essas 5 ideias, né, de soleira, de pátio, de terraço, de fosso e de quintal, encontrados no lugar, né, esses 5 elementos, a gente começou a trabalhar hipóteses de projeto, que são muito iniciais, né? A gente começou a fazer essas imagens para tentar construir alguma coisa que pudesse corresponder a esses encontros, né, a essas pistas que a gente encontrou lá. Então, a ideia de clareira, primeiro, num momento em que a gente destaca quais seriam as clareiras, né, aquelas 5 que eu disse a vocês, o pátio, as soleiras, os terraços, os fossos e os quintais. Depois, como poderiam ser as formas de acesso de moradia, porque são muito diversificadas. Tem gente que paga para dormir uma noite, tem gente que paga para dormir um mês, né? Tem gente que vai e vem. Então, tem que ter hotel social, tem que ter locação, tem que ter moradia terapêutica, porque a gente está na área do crack. Né? Tem que ter, recuperando um pouco de braços abertos, que foi a política do Haddad, introduzir, né, também a questão da moradia própria, enfim, a diversidade de acesso, por conta de ter diversas pessoas morando de jeitos diferentes. Estou falando rápido. Bom, aí os usos coletivos, né? A gente pensou também, as pessoas têm os diversos trabalhos mais informais, obviamente, né? Então, cozinham juntos para vender as marmitas, né? Ou cozinham cada um na sua casa, trabalham em pequenas oficinas. Então, a gente começou a pensar que as hortas, as cozinhas, as oficinas, o próprio comércio, né? Os terraços podiam ser espaços compartilhados, porque, na verdade, eles são já, né? Ainda que precariamente. Bom, aí começamos a pensar em o que seriam essas hipóteses, né, esses primeiros croquis do que seriam esses cortes, com essas edificações em que você não reproduz, né, a mesma unidade, mas vai variando em altura e fazendo essas clareiras, né, tanto verticais quanto horizontais, as diferentes maneiras de se morar. Opa! Ele é muito ágil, a gente precisa ser mais delicado. Aí pensamos um pouco como poderíamos também racionalizar alguma coisa, né? Então, começamos a pensar na unidade, quer dizer, que a unidade podia ter um elemento racional de banheiro e cozinha e pátio de luz, né? E, a partir desse elemento central, agregar os espaços coletivos ou os espaços das unidades habitacionais. As questões públicas, né, ou seja, o que a cidade também teria que ter, foi discutido também com as pessoas e elencados esses assuntos. E aí a gente se deparou com o que existe lá, né, com o que foi projetado para lá, que é a PPP, a Parceria Público-Privada, que é essa
combinação nova, né, entre agentes, agente do mercado e agente do Estado, produzindo habitação. E o que foi produzido lá, o que foi produzido primeiro é essa quadra em que aparecem os edifícios em lilás, as outras ainda não, mas é esta ideia de um grande eixo articulador, o chamado Boulevard Santa Efigênia, né, que articularia todas as quadras, e a partir da lógica do edifício solto no lote, né, uma lógica mais parecida com aquilo que a gente viu das quadras de Moema. Esse é o projeto, né, desenvolvido pelo escritório Biselli, e essa frase me pareceu muito a se destacar, né, quando o arquiteto pensa no lugar, o lugar faz o projeto. E o que vem a ser isso? Não é? Termina com uma pergunta, porque eu mesma não consigo responder como é que o lugar, né, desencadeou essa ação projetual. Essa é uma outra imagem, que também já está muito diferente disso, a obra, né? Aqui é a Sala São Paulo, logo à frente. Só que essa é a realidade do lugar, né? Isso é no ano passado, isso não está acontecendo mais, numa das ruas paralela, perpendicular à Helvétia, que é esse uso do espaço público absolutamente indescritível, né, e quase que a gente não consegue compreender, né, como se faz, que é o uso pela Cracolândia, ou pelas pessoas que estão em rua, né, na rua, consumindo droga. Hoje é mais isso, né? Tem cerca de 400 pessoas vivendo na rua, então o espaço público é moradia. E 3 vezes ao dia as pessoas saem da praça e vão para as ruas por conta da limpeza, né, que acontece na área, para ver se não tem droga, se tem. Então todo mundo sobe, então tem um movimento do fluxo, né, essa área é chamada de fluxo, onde se distribui a droga, onde as pessoas ficam concentradas, as pessoas sobem as ruas e ocupam as ruas, onde esses edifícios estão construídos, né? É esse o uso do espaço público, né, do coração da cidade. Então, então o que acontece é isso, né? A cidade do lado de fora, né, não pode tocar ou inviabilizou o Boulevard Santa Efigênia, né? E hoje o horror dos moradores é imaginar esse boulevard, né? Todo mundo pergunta: gente, vai acontecer esse boulevard, né, este rasgo nas quadras, né? E aí vem todas as condicionantes da PPP. Essa parceria público-privada era para 80% das pessoas que vêm de fora, moram em periferia e trabalham no centro, e 20% para as que vivem no centro. Só que desconsideraram totalmente quem vive no centro, né, que é uma população de maior vulnerabilidade social que vocês possam imaginar, né, ex-presidiários, enfim, né, uma vulnerabilidade social muito grande. E aí essa é a condição, né, desse edifício construído. Então, olha a incongruência do nosso processo, né? O tempo todo a gente está batalhando para ter habitação em área central, né, porque a cidade já tem toda a infraestrutura. Só que, na hora que ela acontece, ela como não reconhece as condicionantes que estão postas ali, ela acaba virando mais um desses guetos, né, que precisa se separar do contexto urbano. Essa é são fotos de uma reportagem que vocês devem ter visto, que saiu na Folha de São Paulo. Bom, e aí, para encerrar, eu um pouco repasso, né, de maneira simples, né, as 3 questões que eu apontei ao longo da fala, que é, primeiro, sem enfrentar a cidade real, mas com uma tese, Heidi. Minimizando as contradições urbanas ao extremo, o BNH. Né, e territórios longínquos. E sem condição de enfrentar as circunstâncias da cidade real, a PPP em área central. Né? Ou seja, esse duelo está sempre presente entre a gente, né, entre a questão do artefato, do morar, da política de habitação social e da construção da cidade. Né? As duas coisas estão sempre em disputa, parece que estão sempre brigando entre si. E aí, para finalizar mesmo, essa ideia que a gente está tentando batalhar através dessa perspectiva teórica e metodológica de construir, de reconfigurar esse lugar para quem vive nele e reconhecendo, não é, essas condicionantes que estão postas ali. E aí, só para fazer jus a todo mundo que participa desse trabalho, que é o Mundaréu da Luz, é gente pra caramba, né, de várias universidades e entidades, e uma pequena referência bibliográfica aí que norteou um pouco a apresentação. Muito obrigada.